participaram já de uma festa. Mas aqui, alguém já participou de uma festa que tenha o marcado? Ou seja, tenha marcado a sua vida. Que você lembra de uma festa, se lembra dessa ou de mais de uma festa. Alguém já teve isso? Já? Levante a mão, só para ter uma ideia aqui da igreja. Várias pessoas, né? E, assim como uma festa, vamos para um outro extremo. O leito de morte. Outro extremo. Né? Pessoas que estão no leito de morte, passando muitas vezes seus últimos momentos de vida. Alguém já participou, já visitou uma pessoa assim? Sim? São momentos marcantes também. E hoje nós vamos ver uma história que está na Bíblia de um momento extremo, de um leito de morte, de um pai cujo filho estava nesse leito. Abram comigo em João, capítulo 4, a partir do verso 43. João 4, nós vamos ler a partir do verso 43. Deixem aberto aí. Essa história, ela descreve a última tentativa desesperadora de um pai de família, ao ver o seu amado filho erguer-se do leito de morte. É uma história que nos leva a reconhecer a tentativa desesperadora desse pai, e que não é preciso, nós vamos ver que não é preciso nós vermos para o agir de Deus acontecer. Não é preciso ver acontecer o milagre, ver acontecer a ação de Deus. Deus faz, muitas vezes mesmo nós não vendo essa ação. A mensagem de hoje tem como objetivo de nos levar a uma decisão de confiar inteiramente em Deus ou não. A mensagem de hoje tem o objetivo de fazer com que nós pensemos em não deixar o nosso coração ficar tão envolvido com as circunstâncias e buscar em Deus a paz, buscar em Deus as soluções. Hoje nós vamos falar sobre fé. Semana passada, nós tivemos o Júnior Tartar falando da mulher samaritana, de uma mulher que estava presa, acorrentada ao seu passado, e como Jesus mudou a vida daquela mulher. E mudando a vida daquela mulher, e o testemunho daquela mulher samaritana, fez com que muitos samaritanos crescem em Jesus Cristo. Na semana retrasada, nosso irmão Marco Aurélio pregou sobre a alegria. Onde está a sua alegria? A sua alegria depende de circunstâncias? Ou a sua alegria está focada em Jesus Cristo? E tanto a alegria, como foi pregada há 2 semanas atrás, e tanto a esperança, como foi pregada a semana passada, está ligado a esse atributo que Deus espera de cada um de nós: fé. Quem poderia ler esse texto? João 4, a partir do verso 43 até o verso 54. Por favor. Por favor. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, ele rogou que descesse para curar seu filho, que
estava à morte. Então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou ele deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, na hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, que foi de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos fazendo uma viagem maravilhosa, né? Nós começamos a estudar a vida de Jesus Cristo e algumas semanas atrás começamos a estudar o início do ministério de Cristo. E estamos continuando, né? Nós estudamos o milagre que aconteceu naquela festa de bodas de Caná. Vimos o que Jesus Cristo, a situação que Jesus vivenciou ali com a samaritana, e isso tudo refletiu em termos de comentários, refletiu em termos da espera de um novo profeta, e isso logicamente em toda aquela região de Cafarnaum, onde Jesus Cristo estava caminhando agora, na região da Galiléia, onde Jesus Cristo estava se dirigindo ao norte, na cidade de Caná, refletiu por toda aquela região ali. E no verso 43, esse texto que o irmão Vicente leu, ele diz o seguinte: passados 2 dias partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na tua própria casa. Verso 44. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual ele também tinha comparecido. Vocês lembram-se de Caná, do milagre que Jesus fez em Caná. Seus primeiros seguidores, a sua fama aumentaram. Isso fazia com que os comentários aumentavam e certamente chegou aos ouvidos daquela família de Cafarnaum, onde o filho estava passando muito mal à beira da morte. No verso 46, continuando o texto: dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O rei ali era o Herodes Antipas, e ele era o tetrarca da Galiléia. E esse servo do rei, ele era uma figura muito importante. Provavelmente, né, assim como nós hoje, quando a pessoa tem muitos recursos, quando essa pessoa é muito importante, e quando ela ou um familiar próximo a ela está muito doente, logicamente ela busca todos os recursos possíveis. E eu creio que esse homem, esse servo do rei Herodes, ele fez isso em relação ao filho dele. Não só isso em relação aos médicos, mas procurou através de Deus, procurou através de religiões, curandeiros, todas as saídas possíveis para levar e buscar a cura do filho. Como nós vemos muitas vezes hoje pessoas fazendo quando acontece isso. E é natural isso, que isso aconteça. A dor dessa família era muito grande. No verso 47, continuando o texto: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ou seja, ele buscou esse profeta, ele buscou Jesus Cristo para, como uma última tentativa de levar a cura ao seu filho. Agora, irmãos,
ele foi ali para buscar o quê? Buscar cura, uma cura física. O que Jesus fala logo em seguida? No verso 48. Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus é aquele que leu o coração dos homens, né? Ele não foi ali buscando salvação, buscando a presença de Jesus Cristo na vida dele. Logicamente não foi ali buscando isso. Ele foi o quê? Ele foi buscando a cura do filho, numa situação de desespero. E Jesus falando o seguinte: se não houver sinais, essa pessoa ela não vai crer. Então, no verso 29, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. No verso 49. E Jesus Cristo, logo em seguida, no verso 50, disse: o homem vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu naquela palavra e partiu. Quando Jesus falou isso, para ele buscar e para ele ir, que seu filho já estava curado, aquele homem creu. Hoje é muito mais fácil, né, nós buscarmos o quê? Ver com os próprios olhos a ação de Deus. Aquela frase, né, aquele adágio popular que diz o seguinte: é preciso ver para crer. Isso vai totalmente contra o propósito de nós como cristãos. Nós como cristãos, a nossa fé, ela vem não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Se nós formos ver em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz, podem abrir isso, por favor, Hebreus 11, verso 7. Esse capítulo de Hebreus é conhecido como um capítulo que fala da fé de vários homens e figuras bíblicas. E aqui ele está falando de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé confiou em Deus, mesmo Deus pedindo 3 coisas praticamente impossíveis de acontecer. Naquela época não existia chuva. O local onde a arca seria construída ficava a centenas de quilômetros do mar. E como seria levado aquele barco até o mar? E como os animais seriam organizados para se achegar àquele barco? Então, Noé, ele creu, mesmo sendo dado para ele uma ordenança que para os olhos dos homens seria impossível. E isso nós podemos ver com muita clareza nessa passagem a raiz da fé que tanto Jesus quer que nós imitemos. No caso daquele homem, oficial do rei, ele mostrou fé, aquela fé que agrada a Deus. Se nós quisermos agradar a Deus, não é por obras, não é por religiosidade, mas é pela fé. O Roberto estava colocando, antes de cantar Tudo Posso, naquele que eu creio, não adianta eu, numa situação de dificuldade extrema, numa situação de doença, ou numa situação da área financeira, se eu não tenho relacionamento com Deus, como que fica a minha fé? Um outro texto, abre em Lucas capítulo 7, de 1 a 10.
outro exemplo de uma fé extrema, um outro texto que fala do servo de um centurião que estava ao leito de morte. Escravo normalmente não tinha direito a nada. E havia esse escravo do centurião, onde o centurião se preocupou por esse escravo. E esse escravo estava à beira da morte também. Estava no leito da morte, assim como o filho daquele oficial do rei. Lendo esse texto, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Então, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. Esse texto, Jesus coloca no fim desse texto que Jesus se surpreendeu com a fé deste centurião. O centurião é um soldado romano que é responsável por um grupo de 100 soldados. Era uma figura muito importante do exército de Roma. O pano de fundo desse texto aqui, Jesus tinha encerrado uma série de ensinamentos em Cafarnaum, que foi ali onde uma boa parte do seu ministério aconteceu. E aqui no versículo 2, quando o texto diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, ou seja, ele era um servo estimado do centurião. No versículo 5, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Queridos, aqui vale a pena destacar o seguinte: esse centurião, soldado romano, ele tinha lá uma grande amizade com os religiosos da época. E esses religiosos vieram a Jesus Cristo e apresentaram esse centurião cujo servo estava no leito da morte. E aqui vale destacar o seguinte: não é quem me apresenta, não é pelo fato de eu ser amigo de uma pessoa influente, não é pelo fato de eu seguir um grande líder religioso que Jesus, através da minha fé, ou dependendo daquilo que eu acredito, vai agir na minha vida. Não é por isso. E sim, quando ele coloca aqui no texto, né? Por isso eu mesmo, no versículo 7, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Isso são os religiosos falando a Jesus Cristo. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Ou seja, ele mostrou humildade, esse centurião, apesar de ser uma pessoa importante, ele se mostrou que ele não tinha direito a receber nada de Jesus Cristo, nada em troca. Nosso problema com religiosos é que nós comparamos com os outros, e aí nos achamos dignos, mas devemos sempre nos compararmos a Jesus Cristo.
E aí entenderemos que não recebemos o que merecemos, mas recebemos de acordo com o quê? Com a sua graça. Com a sua graça. Queridos, Deus, Ele não faz barganha, Ele não faz troca. Não é porque eu me acho merecedor, eu vou ter direito a receber algo de Deus. Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, Ele age através da sua graça, unicamente através da sua graça. Muitos creriam que algo aconteceria se Jesus os tocasse e os visitasse, mas esse homem acreditava que, mesmo à distância, uma simples palavra de Jesus salvaria aquele jovem do leito da morte. E aqui no verso 9, diz: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que agrada a Deus é a nossa fé. E a nossa fé, nós só conseguimos mostrar essa fé através do nosso relacionamento com Deus. Deus, nós já ouvimos falar assim, que o Senhor está cuidando de tudo. Então você pode perguntar: por que temos que orar? Por que nós precisamos então orar, meditar na palavra de Deus? Simplesmente para Deus nos livrar da ansiedade, da preocupação, daquilo que a gente não olhar para o nosso mundo interior e não ficar preso nas circunstâncias. É como se meu filho ou minha filha fosse às 3 horas da manhã me acordar e falar assim: pai, amanhã eu vou conseguir, o senhor vai conseguir dar o nosso almoço? Pai, o senhor vai conseguir pagar a escola? É como se fosse isso. É como se eu precisasse ver as coisas acontecerem. E Deus, Ele quer simplesmente, a partir da nossa fé, a partir daquilo que nosso relacionamento com Deus, Ele quer que nós descansemos nele. É apenas isso que Ele quer. Apenas isso que Ele pede. Salmo 147, verso 11 diz: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Passaporte para a presença de Jesus em nossa vida é a fé. O judeu tinha que aprender que o passaporte para a presença de Deus não é a adesão a qualquer nação, não é pelo fato do judeu participar da nação de Israel que ele tinha direito à presença de Deus. Ele acreditava nisso. Assim como muitos buscam agradar o pastor, entrar no ativismo religioso e buscarem ser merecedores da presença do Pai, na presença do Pai, e aí acaba-se vivendo uma situação de religiosidade apenas. Quem quer viver uma situação de religiosidade? Eu entrar no ritualismo. Eu sou evangélico, participo dos cultos aos domingos, e saio daqui e passo uma vida sem buscar a presença do Pai, sem buscar o relacionamento do Pai, sem buscar fazer o bem ao próximo, sem amar o próximo. O filho do oficial do rei, ele foi curado e a sua família salva. O centurião teve o seu servo curado. Noé creu e teve a sua família salva. Jesus ensinou que a única aristocracia do reino de Deus é a aristocracia da fé. E a fé é alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. Queridos, na caminhada que eu tenho do Evangelho, eu vejo que muitas vezes a gente acaba vivendo uma hipocrisia, no sentido de não buscar esse relacionamento e não buscar a presença do Pai na nossa vida. Você também deseja receber a palavra de Jesus, crer e obedecer, sendo um exemplo vivo? Viva por fé e não por aquilo que vê. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus completamente?
Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Confiar é um ato de adoração. Sua fé deixa o Pai feliz. Se você quiser deixar seu Pai feliz, creia. Se você quiser deixar seu Pai feliz, busque a presença dele na sua vida. Queridos, eu queria pedir perdão. Eu acabei aqui me perdendo na pregação, vocês perceberam isso, né? E é um texto, é um assunto maravilhoso para nós discutirmos. E é um assunto assim que eu vejo que gera muita dúvida, né, em relação à fé. Esses dias eu estava folheando um livro e essa pessoa falando sobre cura e dizendo que Deus quer curar todo mundo e Deus quer que o desejo de Deus é que haja cura física para todas as pessoas que creem, que busquem crer no Pai. Só que ele tira o quê? Ele tira a vontade de Deus, né? Ele tira aquilo que é muitas vezes a vontade do Pai não é a cura. Muitas vezes a vontade do Pai nós vamos entender só mais para frente. E terminando aqui, à medida que aumenta o seu relacionamento com Ele, a sua fé também aumenta. À medida que você busca a palavra do Pai, Ele também vai ser a luz e você escolherá o caminho correto, mesmo não vendo. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Senhor, eu queria agradecer, Pai, por esse momento, agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Quero te pedir perdão, Senhor, por ter me confundido aqui no texto, no que eu preparei. Mas, Senhor, eu queria, Pai, pedir que a Tua igreja, nós somos a Tua igreja, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, nos ensine a termos um relacionamento genuíno contigo, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a termos um relacionamento com o próximo de uma maneira também genuína, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai, porque os momentos, as aflições nas nossas vidas, elas acontecerão, elas acontecem. E muitas dessas aflições, como o filho desse oficial do rei, Pai, são aflições que podem ocorrer para qualquer um de nós. Temos nosso filho doente, temos uma pessoa querida muito doente, nós mesmos estamos muito doentes. Que o Senhor não deixe, Senhor, a nossa fé desvanecer, Pai. Que nós estejamos preparados para esse momento, e esse momento nós só conseguiremos estar preparados, Pai, se nós realmente tivermos tempo de relacionamento contigo. Se nós buscarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, temos um tempo de meditação da Tua Palavra, temos um tempo de oração, temos um tempo, Senhor Deus, onde nós nos colocamos diante de Ti como Pai e nós como Filho, num relacionamento verdadeiro, Pai, não num relacionamento artificial. Então, Senhor Deus, nos prepare para esses momentos difíceis, Pai. Nos prepare, Pai, fazendo com que nós busquemos Te agradar através da fé. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para a Tua honra, para a Tua glória. Amém. Queridos, a próxima semana, então, é Tiago Brulha. Aproveitem, convidem pessoas que vocês conhecem. E eu queria pedir perdão para a igreja. Eu realmente me perdi aqui no meu texto. E eu espero assim que pelo menos o texto, né, que foi passado para vocês meditem em casa, que algo assim é muito importante, queridos, é muito importante. A fé é a marca registrada de nós como cristãos, como filhos de Deus. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada para todos.